Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, guardadinhos aí dentro de casa, né? Como eu havia prometido, eu vou mostrar para vocês como fazer o vasinho para o nosso jardim lá na escola quando voltarmos às aulas presenciais, tá bom? Então, o que vocês vão precisar para fazer essas floreirinhas, né? Esses vasinhos. Vocês vão precisar tesoura, qualquer tipo de tesoura, tá? Lembrando que para usar a tesoura como essa daqui, eu gostaria que vocês pedissem a ajuda dos pais de vocês, né? Uma pessoa aí que tenha um pouco de cuidado, que essas tesouras são muito afiadas, tá? A mesma coisa com a faca. A faca que a gente vai usar é uma faquinha de serra, né? Pra gente fazer o furinho na garrafa, poder começar a cortar. Então, é muito perigoso vocês usarem sozinhos, assim. Eu sei que vocês já são grandinhos, né? Mas eu tenho medo. Então, por favor, pede pro pai ou pra mãe ajudar nessa parte, pra gente evitar algum tipo de acidente, tá? As embalagens, vocês podem usar qualquer tipo de embalagem de litros, né? Então, ó, você tem esse tipo de embalagem aqui, que pode ser aquela embalagem de refrigerante também, de 2 litros, né? De 1 litro. Essas daqui de leite, tá? Água, que são as menorzinhas, né? As menores iguais a essa aqui de água grande. Detergente, né? Quando termina de usar o frasco de detergente. Soro fisiológico, tá? Essa é um pouquinho mais dura de cortar, tá? No caso aí, vocês quando forem abrir, tem que estar com uma tesoura bem afiada, bem boa pra cortar aqui muito durinha. Teria que o pai mesmo de vocês cortarem isso daqui, pra vocês não se machucarem. Então, escolham as mais maleáveis, né? Essas de álcool gel, ó, que agora tá todo mundo usando álcool gel, né? Então, ó, tá vendo que ela é molinha, ó? É fácil de cortar, tá? E o processo é o mesmo das outras garrafas, tá? Então, não é nada complicado, é uma coisa bem simples de fazer. Então, vamos lá. Eu vou utilizar essa garrafa d'água, que eu acho que é uma garrafa mais comum para vocês terem aí, né? Pra não precisar sair pra ficar comprando, tá? Afinal de contas, não é pra sair de casa, né? Essa tampinha você tira pra poder sair o ar da garrafa, pra você poder ter ela um pouco mais maleável pra você cortar. Então, eu costumo dar uma dobradinha aqui, ó, pra poder cortar. Não que seja fácil, por isso que eu tô pedindo pra vocês falarem com os pais pra ajudar, porque é perigoso, tá? Pode cortar o dedo. Ou então, você dobra bem, assim, se a garrafa for bem molinha, tipo essa daqui, ó. Você consegue fazer com a tesoura, ó, tá vendo? Você vem aqui e corta aqui, ó. Aí, pronto. Cortou, é só terminar. E aí, você tem aqui um vasinho, tá? É a mesma coisa que acontece com essa, como eu falei, que dá um pouquinho mais de trabalho. O interessante é o que a gente pode fazer depois de fazer esse vasinho. Esse vasinho a gente utiliza para colocar a plantinha, a gente pode depois, com um preguinho, fazer os furinhos aqui, ó, tá vendo? Para poder sair a água, porque não pode ficar água acumulada, né? Nesse também, tá? Agora, por exemplo, nesse daqui, tem um jeito diferente, que eu gosto bastante também de utilizar. Que é uma garrafa que você usa pra fazer o cachepô com a parte de baixo e a parte de cima que você vai plantar, tá? Pode ser também feita com esse tipo aqui, garrafa de refrigerante,
de suco, né? Nesse modelo de garrafa PET, tá? Nós vamos cortar essa garrafa mais ou menos nessa altura aqui ou aqui, ó, no máximo, tá? Por quê? Porque nós vamos utilizar essa parte como cachepô e essa parte como o vaso, né? Onde você vai colocar as plantinhas. Então, vamos lá. Como eu falei, a faquinha de serra e depois a tesoura, tá? Bom, se ficar alguma rebarba, né? Aí é só você acertar com a tesoura, tá? Mais uma questão aí de não deixar nada pra machucar suas mãos, né? Quando você for manusear. Às vezes, é melhor até uma tesourinha menor, dessas que vocês usam na escola. Agora, o que que acontece? A gente vai passar pra tampa. A tampa é uma parte, assim, que eu fico um pouco preocupada, porque vocês vão ter que mexer com prego, né? E, mais uma vez, então, eu peço pra vocês pedirem pra um responsável por vocês fazerem isso. Não vocês, pai ou mãe, tá? Ou avó, não sei quem que tá aí com vocês, mas eu fico preocupada de vocês se machucarem. Então, cuidado, tá, gente? Vocês vão pegar um preguinho, né? Qualquer preguinho, tá? Ó. E vai fazer um furinho nessa tampa, né? Vai precisar também, no caso, pra fazer o furinho, né? Um martelo, tá? Então, ó, é coisa bem simples, tá vendo? Faz um furinho. Aí, o que que acontece? Deixa eu colocar o martelo aqui. O que acontece é o seguinte... esse furinho que você vai fazer aqui, você tem que dar uma laceadinha nele, tá vendo? Assim, com o próprio preguinho, ó, pra poder passar o barbante que nós vamos utilizar aqui, tá? Nesse vasinho. Então, o que que acontece aqui? Se o furinho ficar muito apertadinho, o barbante não passa. Então, você dá uma largadinha nele assim, tá bom? Aí, nós vamos utilizar o barbante, tá? Esse barbante pode ser de qualquer espessura, não tem... não tem que ser fino, grosso, o que vocês tiverem aí. Pode até ser uma fita de cetim, um outro tipo de barbante qualquer, tá? Aí, corta mais ou menos nesse tamanho, uns 10 a 15 centímetros é o suficiente, tá? E com o preguinho mesmo, vocês podem colocar aqui no furinho. Uma empurradinha. Tá? Ó. Tá bom? Faz aqui um nozinho pra não sair da tampinha e pronto. Aí, essa tampinha volta aqui. Por quê? Essa parte, na verdade, é o vasinho, tá? Vocês vão colocar aqui, que eu vou explicar depois, as pedrinhas, a terra e a plantinha, tá? E essa parte de baixo aqui, a outra parte que a gente cortou, vai ser o cachepô. O que que acontece? A gente coloca aqui, nessa parte, areia, tá? Aqui no fundo, um pouquinho de areia, para quando você colocar a água não ficar acumulada por causa do problema que a gente tem com dengue, né? Os mosquitinhos que podem fazer aqui
uma casinha e colocar as larvinhas. Então, não pode deixar pote com água, né? Então, a gente deixa sempre com uma areinha no fundo. Essa parte do vaso, a gente vai encaixar aqui, tá? Ó. Bem... encaixadinha, tá? O que que acontece? Algumas embalagens, a gente não consegue fazer o processo de encaixe, porque elas não... elas têm diferença aqui, né? No tamanho, tá? Então, a gente faz o quê? Coloca aqui e veda aqui, ó, com durex ou com qualquer outro tipo de material, mas tem que vedar, tá? Não pode deixar aberto, porque o importante é não deixar entrar nada aqui dentro, entendeu? Não pode entrar nada. Se entrar algum bichinho aí, algum mosquitinho, já viu, né? Vai dar problema, tá? E fazendo isso, pronto, não vai ter problema nenhum. E como tem esse barbante aqui, ó, o que que acontece? Ele suga a água pra dentro da planta, tá? Quando você sai, por exemplo, para viajar, você pode colocar um tanto de água a mais na planta, né? Quando você for fazer, para deixar na sua casa, por exemplo. Você pode deixar um tanto de água, você vai viajar por um final de semana, vamos supor, uns 3 dias. Aí, você põe o tanto de água que você colocaria no dia a dia, você põe 3 vezes mais. O seu barbante vai estar lá na areia, né? Ele vai estar lá em contato com a areia. O que ele vai fazer? Ele absorve a água da areia. E como ele tá aqui, ó, em contato com a sua plantinha, tá? A plantinha vai sugar também a água. Aqui, ó, depois que vocês fizerem, até eu não tinha lembrado disso antes. É bom deixar o barbante um pouquinho compridinho, assim, pra ele ficar no meio das pedrinhas que você vai colocar lá, tá? Que aí ele fica mais em contato com a terra também da planta, pra que a planta possa absorver a água, tá? E, então, feito isso, você fecha, bota as pedrinhas, a terra e tudo mais. Entenderam? Ó, eu tenho aqui, deixa eu tirar essa sujeira daqui, que ficou, porque assim fica melhor. Eu tenho aqui um modelinho que eu uso muito na minha casa, tá? Vou mostrar pra vocês. Mas eu uso com esses vasinhos que vem as plantinhas, ó. Quando a gente compra no mercado, nesses lugares que tem coisas de jardinagem, né? Então, o que que eu faço? Eu pego a garrafa PET, eu corto, tá? A garrafa nessa altura. Tá vendo que tem uma curvinha? Não sei se dá pra ver aí. Uma curvinha aqui na garrafa, né? Antes de começar o fundo dela, tá vendo? Tem uma encurvadinha aqui, ó. Então, tem que cortar antes um pouquinho dela. Por quê? Porque aí você pode depois colocar o vaso, né? Deixa eu pegar esse verdinho que fica melhor. Com a plantinha aqui, tá vendo? Então, esse seria o cachepô, tá? Ah, professora, mas como que eu faço? Porque o vaso vem sem o barbante, sem nada, né? Então, você vai pegar um pedaço de barbante lá, quando você comprar a sua florzinha, o seu vasinho. Aí, você corta o pedaço de barbante, faz o mesmo processo que o vaso, lógico, vai estar com a planta aqui. Então, não dá pra você virar ele pra fazer isso, né? Então, você vai cuidadosamente, né, colocar aqui no fundo. Aí, você pega com a ajuda de um preguinho ou de um palitinho de sorvete, um palito de churrasco. Você vai ter que colocar nesses furinhos. E aí, você aperta com o que você tiver lá, né? Um pedaço de um palito de churrasco, um preguinho, alguma coisa, tá? Aí, vocês colocam, ó, pra dentro. Aí, ficou o barbantinho aqui. E o processo é o mesmo daquele que eu ensinei, tá? Lembrando que quando você fizer isso, o vaso vai estar assim, né? Você vai fazer colocando de baixo pra cima. Depois é só você colocar dentro do seu... Tá vendo aqui? Areia, né? Água.
dentro do seu cachepô e põe a plantinha, tá? Assim fica mais protegido lá dos, né, dos mosquitinhos, como eu falei, tá? Deixa eu colocar isso aqui. Esses são os potes, como eu falei, né, que vocês podem usar pra fazer o cachepô ou vasinho, né? Como eu havia dito no início. Eu tenho um aqui, vou mostrar pra vocês que eu já comecei, que é uma garrafa PET de Coca-Cola. Então, eu cortei só, tá vendo? Eu só cortei a garrafa, tá, ó, cortada. O que eu vou fazer? Eu vou terminar agora pra fazer, então, o mesmo processo daquele lá, tá? De colocar aqui, ó. A garrafa de refrigerante, assim, ela é muito legal, porque ela encaixa e veda, ó. Tão vendo? Ela não entra nada, fica certinho. Né? Aqui o encaixe, ó. Estão entendendo o que eu tô falando, ó? Ela entra e não entra ar, não entra nada, ela fica vedadinha, tá vendo? Ó. Pra garantir, lógico, seria legal sempre passar o durex por fora, né? Pra vedar. Mas a PET, ela é muito boa, essas PET de refrigerante, porque ela já faz o encaixe certinho, tá? Aí, o processo do vasinho mesmo, né? Desse branquinho aqui que a gente fez, né? Com barbante. Você vai tirar a tampinha, furar, passar o barbante e colocar lá, tá? Dá pra fazer menor, dá pra fazer maior. Aí, maior, acho que não dá, porque eu cortei no máximo que eu podia esse daqui, tá? Então, dá pra fazer menor, inclusive. Maior, talvez não. E é isso, pessoal. Não sei se vocês gostaram, espero que sim, espero que tenha contribuído pra nossa atividade, né? Pra quando a gente voltar, a gente deixar a escola mais florida, tá? E espero que vocês estejam em casa, cumprindo direitinho com distanciamento, para que a gente consiga voltar saudável para a escola, tá bom? Beijo para vocês.